A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs. Que bom ter vocês aqui. Eu vim trazer a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje é sobre Atos, capítulo 2, versículo 38. Leiam comigo. Atos 2, 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oremos, senhores. Senhor Deus, a palavra de hoje é sobre o arrependimento, Senhor, sobre o batismo e sobre os dons do Espírito Santo, Pai. Pai, eu peço que cada pessoa que assistir esse vídeo, Senhor, venham a entender a importância sobre o arrependimento, Senhor, a importância do batismo em Jesus Cristo e a importância de se ter os dons do Espírito Santo, Pai. Que cada um aqui receba a palavra, Senhor, e deixe que a palavra seja enraizada, cresça, dê frutos, Papai querido. E que a sua palavra, Pai amado, alcance lugares que ainda não alcançou, Senhor. E que ela seja, Senhor, frutos em cima de frutos, Pai querido. E que haja raízes em cima de raízes, Papai querido. E que ela alcance, Pai, a todas as pessoas deste planeta. Em nome de Jesus. Amém? Então, a palavra aqui em Atos é sobre o arrependimento, é sobre o batismo e é sobre os dons do Espírito Santo. Eu digo que são 3 passos que o cristão deve seguir para ter os dons do Espírito Santo. A pessoa que tem os dons do Espírito Santo, ela tem uma amplitude maior da palavra de Deus. E ela consegue ver coisas que outras pessoas não enxergam. Ela consegue entender o que a Escritura de Deus diz, porque é pelo Espírito Santo que a hermenêutica da palavra de Deus é feita. Então, eu tenho como esses 3 passos algo mais importante em nossas vidas e que a gente deve ir atrás. E eu estou trazendo aqui para vocês. E ele apresenta sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é para a vida toda. Ao decidir caminhar com Cristo e nos fortificar na fé, e sermos agraciados pela ajuda ininterrupta do Espírito Santo, devemos de coração nos arrepender de nossos pecados. Eu digo de todos os pecados. Jesus, eu me arrependo de ter furtado aquele objeto, Pai. Eu me arrependo de ter xingado aquele irmão. Eu me arrependo, Senhor, de ter faltado no serviço e mentido. Me arrependo, Pai. É de todos os pecados. Eu me arrependo de ter matado. Eu me arrependo de ter feito traição. Me arrependo de ter traído minha esposa, minha namorada. Me arrependo de todas as coisas que eu fiz de errado, Senhor. E me ajuda, Pai, a não fazer mais essas coisas. Me ajude, Pai, a não tropeçar mais. Esse é o arrependimento. Esse é o confessar. E quando a gente se arrepende, a gente acaba não voltando mais atrás daqueles mesmos erros que nós já cometemos. Ou seja, eu não vou trair mais,
eu não vou furtar mais, eu não vou xingar mais, eu não vou ver mais pornografia, eu não vou fazer mais aquelas coisas que me deixam tristes, porque isso magoa Jesus Cristo, isto magoa ao Espírito Santo. Então eu não quero mais isso para a minha vida. Então, ao se arrepender, nós não voltamos mais atrás. E um coração arrependido abre portas para a salvação. E a salvação depende do nosso arrependimento. Sem se arrepender, nós não teremos a salvação. Então, o arrependimento é o primeiro passo em busca da salvação eterna. E uma vez que a gente se arrepende, qual é o próximo passo? Segundo a palavra, é o batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Eu já me arrependi. Agora eu preciso me batizar. Uma vez arrependido, o batismo é o próximo passo. Então, me batizarei. Sim. Porque Cristo perdoa nossos pecados e nos batiza para uma vida nova, revivificada na fé e com um novo direcionamento. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos Jesus carregando todos os nossos pecados. Quando nós olhamos para a água do batismo, nós vemos a água nos limpando desses pecados, purificando o nosso corpo e a nossa alma, limpando-nos dos pecados. Então é o batismo que faz com que esses pecados sejam lavados e nós sejamos remidos pelo sangue vertido na cruz de nossos pecados. Então o batismo é o passo importante. E aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo tem as suas vestes purificadas e elas se tornam mais alvas que a neve, brancas. E uma veste branca é uma veste sem máculas. O profeta Isaías, no capítulo 1:18, já dizia: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Esta é a veste que nós tantos buscamos, as vestes brancas, alvas. E essas vestes nos serão dadas no batismo. E para elas continuarem brancas como a neve, nós devemos deixar o pecado lá atrás, quando nós confessamos ele. Nós não voltamos atrás do pecado. É difícil? Sim, é difícil, porque o ser humano, ele já é pecador de nascença, desde a época de Adão. Só que quando Cristo foi crucificado para arrependimento dos nossos pecados, ele veio a perdoar a todos nós que cremos nele. Aquele que crê em mim e for batizado, este será salvo. Essas são as palavras de Cristo. E somente pelo sangue derramado na cruz teremos nossas vestes alvas. Somente pelo sangue vertido na cruz. E uma vez purificados dos nossos pecados, receberemos o dom do Espírito Santo. Olha, o terceiro passo. Arrependimento, batismo, recebimento dos dons do Espírito Santo.
O dom do Espírito Santo é a dádiva a vidas purificadas. Uma das maravilhas de sermos purificados é o recebimento dos dons. Pedro, em seu discurso logo após Pentecostes foi a reunião de todos os apóstolos e as pessoas. Haviam mais de 120 pessoas num salão, todos o aguardando com que a promessa fosse cumprida por Cristo. E ele falou: ficai em Jerusalém até que eu lhes mande o ajudador. E de repente, no salão, desce línguas de fogo e preenche todo o salão. E de repente, pessoas começam a falar outras línguas, línguas de outras nações. E as pessoas que ali estavam, passavam, diziam: ah, devem estar bêbados. Como podem falar em outras línguas? As línguas maternas de outras etnias? Como pode? São os dons do Espírito Santo. E Pedro ali, loquacemente, falou sobre a profecia de Joel, onde receberiam dons de falar em outras línguas. Todos que estavam presentes naquele local receberam o dom do Espírito Santo e falavam sim outras línguas de várias nações. Pedro começou a explicar que era uma profecia se cumprindo e o dom do Espírito Santo foi derramado nas pessoas naquele local. Todos que ali estavam criam em Jesus Cristo como seu Salvador e eram dignas do recebimento do dom do Espírito Santo. Todas as pessoas que ali estavam eram batizadas. Eram seguidores de Cristo. Tinham intimidade com Cristo. E receberam o dom do Espírito Santo. E pelo nome de Jesus Cristo, somos purificados dos pecados e elegíveis ao dom do Espírito Santo. O recebimento do dom do Espírito Santo depende do arrependimento e do batismo. São critérios que devemos nos atentar para o recebimento do Espírito Santo. Então, meus irmãos, você que ainda está em dúvida, eu já estive em dúvida. Eu cria em Cristo, sempre criei. Eu me arrependi dos meus pecados, me arrependi. Mas na hora do batismo, como eu demorei para ser batizado. Precisou o Espírito Santo vir conversar comigo, cortando grama na minha casa. Após a ligação de uma amiga dizendo que ia ser batizada, lá na Colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ela disse: estou indo na Colônia Mergulhão e vou ser batizada no rio. E vai vir os irmãos lá do Paraguai e eles vão batizar somente a mim, que era a minha amiga. E eu falei: nossa, glória a Deus, que bacana, legal. E assim, desliguei o telefone e voltei a cortar grama, mas lá dentro começou a falar comigo. O que você está esperando? Já era para você ser batizado. O que está te esperando? E o Espírito Santo começou a me cobrar. Naquele momento eu larguei máquina, larguei grama, larguei tudo, peguei o carro, coloquei no GPS lá, Colônia Mergulhão, não sabia nem onde era, cheio de rio lá, não sabia nada. Só coloquei Colônia Mergulhão. E coloquei, não, se o Espírito mandou, eu tenho que ir. E fui.
E o GPS começou a falar comigo e de repente acabou as ruas do GPS. E de repente eu falei para mim, e agora? Para onde eu vou? E o GPS, vira à esquerda. E eu comecei, vira à direita, eu virava. Siga 600 metros, eu seguia. Vira à esquerda e assim foi indo. E de repente ele fala, bem assim, você chegou no seu destino. E olha para a direita, o que tinha lá? Um rio. Um rio. Eu falei, é aqui. Deus me trouxe até aqui, é aqui. Eu sinto que o Espírito Santo me conduziu até aqui, ele veio conversando comigo até aqui e eu estou sentindo ele, a presença dele em mim. E demorou uns 15 minutos, chega os irmãos que vieram batizar a minha amiga. E quando ela chega, ela olha para mim, nossa, você aqui, mas como? Eu falei, olha, aconteceu isso. O Espírito mandou eu vir, eu vim. Eu vim para batizar. E ela falou, olha, quando eu estava vindo, a minha amiga, que é a irmã, ela falou, vai ter mais uma pessoa para o batismo. E essa pessoa é seu amigo, e ele está indo lá para batizar também. Ela não havia acreditado, né, nessa profetização ali, né? Mas quando ela chegou e me viu, é Deus agindo, né? E ali eu me arrependi dos meus pecados, eu confessei, né, os pecados para o pastor, recebi uma túnica branca, nós entramos no rio, estava muito gelado, eu fui batizado e foi um dia muito especial, foi um dia maravilhoso. Depois teve a cerimônia na igreja, teve a cerimônia do lava-pés, né, que é uma igreja dos tempos de realmente da igreja primitiva, né, em que haviam a lavagem dos pés por outros irmãos, e ali se orava. Então todo o rito foi cumprido. E uma semana depois aconteceu um milagre na minha vida que eu já vinha pedindo há mais de 7 anos. Eu tinha dores insuportáveis de uma cirurgia mal sucedida no meu apêndice tifoide, em que foi rasgado aqui os nervos, as inervações, e cicatrizou, e nessa cicatrização ele começou a doer, e essa dor nunca mais ia sarar. O cirurgião gastro, ele falou para mim, olha, você vai ter que fazer acupuntura para diminuir essa dor, porque ela não tem cura. E realmente, 7 anos de dores, né? Só que eu vinha pedindo para Deus, Deus, me cura. Até eu cansar de pedir. E cansei e parei de pedir. Só que uma semana depois, vem o pastor na igreja e fala, olha, tem um irmão aqui com dor nesta região, que é a região do apêndice tifoide, foi uma cirurgia, contou a minha vida inteira ali. Falou, olha, sente dores insuportáveis, e Jesus mandou que eu viesse aqui falar tudo isso e curar esse irmão. Receba a cura. E no que ele falou isso, acabou a dor, nunca mais tive dor. Foi o primeiro milagre após o batismo. E muitas coisas aconteceram, mas eu segui os 3 passos. Só que o terceiro, que foi o batismo, esse eu demorei. Tantas coisas poderiam ter acontecido boas na minha vida, mas eu demorei a seguir o terceiro passo, o passo do batismo. Então, irmãos, eu deixo aqui o meu testemunho e peço que vocês reflitam sobre esses 3 passos: o arrependimento, o confessar os pecados, o batismo, em nome de Jesus Cristo, e o recebimento dos dons do Espírito Santo. Não deixe para depois. Se você já se arrependeu, se você realmente crê em Cristo como Salvador, como remissor de seus pecados, não deixe para depois o batismo. Batizem-se. Converse com seus pastores. Cumpra o rito da sua igreja.
Mas batizem-se e sirvam a Deus de coração e sejam felizes. Amém? Senhor Deus, obrigado pela palavra de hoje. Obrigado pelos irmãos que ouvirem essa palavra, Senhor. Que permaneçam em seus corações e mentes, Senhor. E que essa palavra, Senhor, seja replicada a toda a nação, do mundo inteiro. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.